Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 102 da nossa jornada, dia 12 de abril, e esse áudio está sendo gravado praticamente ao vivo, às 5 horas da manhã. E seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 16, Salmos 19, Provérbios 30 e 1 Timóteo capítulo 1. Antes da gente começar, eu quero te lembrar de algo muito importante. A salvação, ela é um presente, ela não custa nada, foi de graça, foi Jesus na cruz por nós. Mas o discipulado, o crescimento, o amadurecimento em Deus requer entrega, renúncia, constância. Tem coisas que Deus faz por nós, mas tem coisas que nós precisamos decidir viver com Ele. E crescer em Deus vai exigir escolhas, sacrifícios de vontade, de hábitos, distrações, mas tudo isso porque existe algo muito maior sendo construído dentro de nós. Portanto, prepare o seu coração, o seu secreto e deixe que Deus fale a você. Sem mais delongas, Levítico capítulo 16. Deus fala após a morte dos filhos de Arão. O Senhor deixa claro que Arão não poderia entrar no Santo dos Santos a qualquer hora, porque a presença de Deus estava sobre o propiciatório. E ela é santa, exige uma reverência especial. Ele estava dizendo que naquele momento ele estaria na fumaça, na nuvem. Para entrar, Arão precisava de uma preparação. Levar um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto e passar por uma purificação. Primeiro ele fazia expiação por si mesmo e só depois intercedia pelo povo. O texto destaca que ele deveria usar vestes totalmente de linho. Na teologia bíblica, linho aponta para pureza, simplicidade, separação. E eu quero trazer uma curiosidade para vocês. Hoje a ciência explica essa questão do tecido das vestes de Arão e do porquê que elas não poderiam ser misturadas. Foi comprovado que cada tecido possui uma frequência. Tecidos acima de 100 Hz são tecidos que te deixam em um ambiente de saúde, de cura, e linho é um destes tecidos. E a importância de não misturar é que um tecido pode anular a frequência do outro tecido. Por isso que aqui Arão estava usando vestes inteiramente de linho. Outro ponto importante nesse capítulo é quando aparece dois bodes e eles são separados. Um é sacrificado para a oferta pelo pecado, seu sangue é levado ao Santo dos Santos, aspergido sobre o propiciatório, fazendo expiação pelo povo. Já o outro bode, ele é chamado de bode emissário. Recebe simbolicamente os pecados e é enviado ao deserto, levando embora a culpa do povo. Um mostra que o pecado precisa de sangue, o outro mostra que o pecado é removido, não só perdoado, mas carregado para longe. O pecado não era ignorado, ele era tratado. E estudiosos são unânimes quando dizem que esse capítulo aponta diretamente para Cristo. Jesus é o sacrifício perfeito, como o primeiro bode, e também é aquele que levou os nossos pecados, como o bode emissário. Nele acontecem as duas coisas: somos perdoados e libertos da culpa. Esse ritual deveria acontecer uma vez por ano, demonstrando a humilhação, arrependimento, uma purificação do povo, mas revela essa limitação, precisava ser repetido todos os anos. Hoje, em Cristo, não precisamos repetir sacrifícios. O acesso já foi aberto, o véu já foi rasgado. Deus continua santo. Deus não apenas perdoa o pecado, ele remove completamente aquilo que nos separava dele.
E partindo para Salmos, capítulo 19, Davi começa com uma declaração poderosa. Os céus proclamam a glória de Deus. A criação inteira aponta para Ele. O céu, o firmamento, dia, noite. Mesmo sem palavras, sem voz audível, tudo comunica quem Deus é. Deus não está escondido, Ele se revela o tempo todo, e desfrutar desse Deus é tão grandioso que levará à eternidade. Portanto, comece agora a amá-lo. É isso que você vai fazer no céu o tempo todo. Davi diz que a voz da criação percorre toda a terra, chega até os confins do mundo. Ninguém está totalmente sem testemunho de Deus. A própria criação já aponta para ele. E depois da criação, Davi entra em algo ainda mais profundo, a palavra de Deus. Ele descreve a palavra de forma incrível, que ela é perfeita, ela restaura nossa alma. Ela é fiel, nos dando sabedoria, ela é reta e por isso alegra o nosso coração, e ela é pura, ela ilumina os nossos olhos. A criação revela quem Deus é e a palavra transforma quem nós somos. Davi diz que a palavra é mais valiosa que o ouro e mais doce que o mel, e que ela ainda nos corrige, direciona, traz recompensa quando obedecemos, pois quem vive pela palavra vive alinhado com Deus. Davi reconhece que existem pecados que nem percebemos, e ele ora: limpa, Pai, o que está oculto dentro de mim, me guarde do orgulho, não deixe o pecado me dominar. Não é só evitar um erro que pode ser visível, mas devemos tratar o que está dentro. O capítulo finaliza com um ponto importante: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Não é apenas o que falamos diante de Deus, não apenas as palavras devem ser agradáveis, mas o que pensamos também, o que está dentro de nós escondido, é o estado do nosso coração diante de Deus. Tudo importa, não é apenas o que sai da boca, mas como o nosso coração está. E partindo agora para Provérbios, capítulo 30. Esse capítulo ele é diferente, você vai ver, ele é profundo. Não é Salomão dizendo, mas é Agur. Ele traz uma visão muito humilde e real sobre Deus, sobre o coração humano. Ele não é muito conhecido, a Bíblia não traz muitos detalhes sobre Agur. Mas ele começa dizendo que homens se cansam e compreendem que não têm sabedoria. Somos limitados enquanto Deus é infinito. Agur faz perguntas profundas: quem controla o vento? Quem domina as águas? Quem criou tudo? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Ele está apontando para algo maior e a vontade era de gritar: este é Deus e é o Senhor Jesus Cristo. Ele afirma que toda a palavra de Deus é pura, que Deus é escudo para quem confia. Agur faz uma oração e pede duas coisas: afastar mentira, falsidade, e viver sem extremos, nem riqueza, nem pobreza. E ele explica, para que rico ele não se esqueça de Deus e que pobre não seja levado a errar. Ele pede equilíbrio. Me dê o necessário, Senhor, mas não me deixe viver sem a tua presença. Ele ainda descreve comportamentos que existem na terra. Pessoas que desonram os pais, que se acham puras, mas ainda não foram transformadas, arrogantes, opressores. Ele fala de gente que acha que está bem, mas nunca foi limpa por dentro. Isso é auto-engano espiritual. Que Deus abra os nossos olhos para qualquer engano que possamos ter. O verdadeiro sábio não é aquele que sabe de tudo, mas aquele que reconhece sua limitação e depende de Deus para viver em equilíbrio. E para finalizar o dia de hoje, 1 Timóteo capítulo 1. E eu amo essas introduções de Paulo, são tão conscientes, ele tem tanta consciência de quem ele é em Deus. Ele começa afirmando que é apóstolo e ainda por ordem de Deus, e que Cristo é a nossa esperança. Ele mostra que o seu ministério não nasceu de vontade humana, nasceu de um chamado.
e assim deve ser conosco também. Paulo orienta Timóteo a permanecer firme em Éfeso para uma missão: não permitir ensinos errados e que evite discussões inúteis, teorias sem fim. O problema não é só o erro, é que essas discussões geram confusão, não geram vida com Deus. O verdadeiro objetivo é o amor que vem de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Isso aqui resume tudo. Não é sobre ganhar discussões ou parecer sábio, mas o quanto você é transformado. A sã doutrina sempre produz vida prática, amor real, uma consciência limpa e uma fé verdadeira. Paulo explica algo muito importante. Ele fala que a lei é boa quando usada corretamente. Ela não foi feita para quem já vive com Deus, mas para expor o pecado. E Paulo traz uma lista de pecados. Leia. Ele revela que a lei mostra o problema, mas o Evangelho traz a solução, a cruz traz a salvação. No meio de tudo isso, Paulo reconhece quem ele foi: blasfemo, perseguidor, violento, mas ele diz que alcançou misericórdia. E isso é forte demais, pois ele declara algo que é a base do Evangelho: Cristo veio salvar pecadores. Aquela lista que ele diz, que ele mostra, ele revela: Cristo veio para nos salvar dessa lista e de muitos outros pecados. E Paulo se coloca como o principal dos pecadores. Quanto mais alguém conhece Deus, mais reconhece seus pecados e a dependência da graça de Deus. Depois disso, Paulo explode em louvor. Rei eterno, imortal, a imagem do Deus Supremo, invisível e tão real, o Cristo, Filho do Deus vivo, o que foi e o que é e o que há de vir. E Paulo finaliza falando diretamente com Timóteo. Ei, combata o bom combate, ele diz. E como? Mantendo a fé e a consciência limpa. Muitos não caem por falta de conhecimento, mas por ignorar a consciência. Alguns naufragaram na fé. Começaram, mas se perderam no caminho. A verdadeira fé não é sobre a aparência ou discurso, mas sobre um coração transformado pela graça e firme no bom combate. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada pela Tua graça, pela Tua presença. Obrigada porque o Senhor continua nos atraindo para Ti, nos mostrando o Teu coração. Ó Deus, que a cada dia mais a Tua palavra seja verdadeira dentro de nós. Que haja transformações reais, Pai. Nos ajude a combater o bom combate, a manter a nossa fé firme, a manter os nossos olhos fixos em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nos faz Te amar mais, Papai. Nós Te adoramos, nosso Rei eterno, imortal, invisível e tão real. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 103 da nossa leitura.